O poeta grego Homero teria vivido em 800 a.C. e descreveu uma série de batalhas conhecidas como a Guerra de Troia, que teriam ocorrido séculos antes. A lenda do cerco de Troia se tornaria uma das mais belas histórias já contadas, sobrevivendo ao tempo e às fronteiras culturais. A Ilíada fornece uma detalhada descrição das operações militares e armamentos da antiguidade e mostra como eram as batalhas no final da Idade do Bronze. A história da Ilíada começa com a conquista da mais bela mulher de toda a antiguidade, Helena de Esparta, esposa do rei Menelau. Ela se apaixona por Paris, um dos filhos mais novos de Príamo, rei de Troia, e foge com ele de volta a Troia. Os troianos não conseguem convencê-lo a entregá-la de volta. Então, Menelau procura o irmão Agamenon, rei de Micenas, e os dois organizam uma esquadra para resgatar a esposa perdida. Os gregos viviam em pequenas cidades-estado: Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Cada uma tinha cerca de 100.000 habitantes e todas competiam entre si pela supremacia militar. Eventualmente, as cidades-estado colocavam as diferenças de lado e formavam uma grande aliança para derrotar um poderoso inimigo comum. Durante a Idade do Bronze, uma potência emergiu com o objetivo de dominar não só a Grécia, mas todo o Mediterrâneo. Esse estado era conhecido como Micenas e governado pelo poderoso Agamenon. Agamenon convocou outros líderes gregos e os reuniu em uma grande expedição para punir os troianos, resgatar Helena e destruir a rica e poderosa cidade de Troia. A Batalha de Troia seria travada por duas superpotências: os gregos, liderados por Agamenon, e os troianos, governados pelo rei Príamo. O cerco de Troia foi um desafio para os gregos. Troia era uma cidade muito bem protegida, cercada por gigantescas muralhas de pedra. Os gregos não possuíam equipamentos para atravessá-las. O rei Agamenon usaria todo o conhecimento militar grego para derrotar os troianos e invadir as muralhas da cidade. O cerco de Troia duraria 10 anos e só terminaria graças a uma engenhosa máquina de guerra que eliminaria as defesas da cidade, causando sua destruição. 3.000 anos após o evento, historiadores são confrontados por um intrigante mistério. Teria esta incrível invenção realmente existido? No Museu Britânico em Londres, arqueólogos têm analisado artefatos do antigo reino da Assíria. Descoberto no Palácio de Assur-Nassirpal, este fantástico baixo relevo indica que complexas máquinas de guerra já eram utilizadas muito antes do que imaginávamos. Julian Reed é o curador da ala do Oriente Próximo. Esta é a imagem de uma máquina de cerco. Como podemos ver, ela tem uma viga na parte da frente. As pessoas dentro da máquina manobravam a viga para cima, para baixo, para frente e para trás na tentativa de destruir a muralha gradativamente. Os assírios em 700 a.C. e os persas em 500 a.C. desenvolveram todas as técnicas de sítio da antiguidade. Especialistas na estratégia de sítio, os assírios usavam dispositivos para perfurar muralhas sempre que cercavam uma cidade ou vilarejo fortificado. Os relevos do palácio mostram soldados armados com brocas de madeira com pontas de ferro para perfurar paredes. A máquina de cerco assíria é uma estrutura móvel. Um abrigo de tábuas de madeira com uma torre convexa na frente, parecida com o pescoço de um cavalo. A armação desta máquina de cerco era coberta por materiais de forração como lona, feltro ou pele de animal para proteger as torres de madeira contra o fogo. Algo que os inimigos podiam fazer era jogar tochas com alcatrão flamejante para incendiar a máquina. Os assírios se precaviam contra este problema colocando um tonel dentro da máquina que jogava água para fora, mantendo o exterior da estrutura sempre úmido. Vemos dois elementos parecidos com duas mangueiras saindo pela frente da máquina, que poderiam servir para espirrar água. Teriam essas máquinas de guerra inspirado o poeta Homero a criar o mito do cavalo de Troia? Como as máquinas de cerco,
eram utilizadas para carregar soldados para invadir uma cidade inimiga. Seria possível partir desse princípio e criar uma história sobre guerreiros escondidos dentro de uma máquina de guerra. Indícios descobertos recentemente na Síria sugerem que essas máquinas já eram utilizadas 600 anos antes da Guerra de Troia. Isso indica que os antigos assírios já eram bastante familiarizados com mecanismos de sítio na época de Troia. Durante a antiguidade, o poder era assegurado através das guerras, e a vitória no campo de batalha era uma dádiva concedida pelos deuses. Construída em homenagem ao Deus Supremo e berço dos Jogos Olímpicos, Olímpia era um dos mais importantes santuários gregos da antiguidade. Zeus era o árbitro das guerras e o deus a quem os guerreiros oravam pela vitória no campo de batalha. Os povos da antiguidade ofereciam presentes e sacrifícios aos deuses ao culto ao qual pertenciam. As chamadas oferendas votivas tinham o poder de agradar os deuses e garantir a vitória na guerra. Esta coleção de capacetes, descoberta em Olímpia, seria uma oferenda votiva a Zeus. Elas fornecem pistas sobre a magnitude e importância da guerra na Grécia Antiga. Esta armadura de bronze com buracos de lança possui imagens de Zeus e é uma prova das técnicas metalúrgicas altamente avançadas desenvolvidas durante a Idade do Bronze. Estudos de armas encontradas ao longo dos últimos 200 anos revelam que os povos antigos sabiam trabalhar muito bem os metais disponíveis na época. Este antigo capacete grego data de 650 a.C. Ele é muito leve, pesa cerca de 1,5 kg, o mesmo que um capacete de infantaria moderno. O Dr. David Starley, investigador científico do Museu da Armaria Real em Leeds, na Inglaterra, utiliza a tecnologia de raio-x para investigar a estrutura interna desse capacete antigo. A vantagem do raio-x é que ele nos permite ver através da superfície sem causar danos ao objeto. A espessura do metal deste capacete da Idade do Bronze é impressionante. A densidade da imagem se refere à espessura do metal. Ele tem um alto padrão de qualidade e uma espessura regular de 2 milímetros. Imagina-se que o bronze seja um material fácil de se moldar, mas este capacete parece ter sido martelado e não apresenta nenhuma imperfeição, como bolhas de ar e defeitos de fundição. Estamos apenas começando a descobrir quão avançadas eram as armas da Idade do Bronze. É muito sofisticada, é uma peça extraordinária, tecnológica e artisticamente.